Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, eu vou contar aqui uma passagem comentada de Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, no capítulo 34, e a explicação para os dias atuais e um fato que aconteceu também aqui, segunda-feira, a madrugada de domingo para segunda, muito triste. Mas como eu falo que a Bíblia é atemporal, e vocês, quanto mais vocês resistirem a chegar a Jesus, mais vocês vão sofrer, vocês vão entender por quê. Então vamos lá, logo que ele não é muito grande, mas também não é muito pequeno, vamos lá. Gênesis, capítulo 34, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Certa vez Diná, a filha que Lia havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. O foco vai ser só nesse primeiro versículo, tá, irmão? Mas vamos conseguir a leitura. Siquém, filho de Ramor, o Eveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou, a estuprou. Contudo, ele, de fato, se apaixonou por Diná, filha de Jacó, e procurou fazer de tudo para que ela correspondesse ao seu amor, falando-lhe com ternura. Primeiro ele estupra, e depois se apaixona, e depois quer que a moça trate ele com o mesmo amor, né? Por esse motivo foi pedir ao seu pai Ramor, consegue essa jovem por esposa. Jacó soube que ele tinha desonrado a sua filha Diná, mas como seus filhos estavam nos campos com seus rebanhos, decidiu aguardar em silêncio até que voltasse. Então Ramor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos, ouvindo tudo o que ocorrera, indignaram-se muito e se iraram, porquanto Siquém havia praticado um ato de extrema vergonha contra Israel, desonrando a filha de Jacó, atitude absolutamente ultrajante. Contudo, Ramor lhe ponderou dessa maneira: meu filho Siquém enamorou-se de vossa filha, e peço-vos que lhes dei como esposa a ele. Aliai-vos a nós, vós ajudarei nossas filhas, e nós a tomareis as nossas para vós. Olha só, esse homem era Eveu, era um povo diferente do povo de Israel, vocês vão entender. Ficareis conosco, e toda essa terra estará a vosso dispor. Poderei nelas habitar, circular livremente nela, e vos estabelecer com as suas propriedades. Então Siquém tomou a palavra e rogou ao pai e aos irmãos de Diná: que eu encontre graça aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Podeis impor uma elevada quantia como preço e como dote. Eu pagarei tanto quanto pedirdes, mas dai-me essa jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém, seu pai Ramor, porquanto Siquém havia desonrado a Diná, a irmã deles. Deixa eu tirar a ligação aqui, senão cai a gravação. Tem um vazamento, meus amados irmãos, de dados na rede, CPF, essas coisas. Então, essas empresas ficam ligando toda hora, oferecendo um monte de coisa para vocês, entendeu? Alguns são golpes, aí eu tenho que ficar bloqueando, desligando isso aí toda hora, entendeu? País sem lei é assim, entendeu, irmão? Então, toda vez que me ligam ali, que vem me oferecer, eu vou e bloqueio, entendeu? Mas quanto mais eu bloqueio, mais aparece. Vamos voltar aqui, ó. Podeis impor uma elevada quantia como preço e como dote. Eu pagarei tanto quanto perdi, mas dai-me essa jovem como esposa. Os filhos de Jacó, entretanto, por vingança, responderam de maneira mentirosa a Siquém e seu pai Ramor, porquanto Siquém havia desonrado Diná, irmã deles. Então eles alegaram: não podemos dar semelhante consentimento, entregar nossa irmã, um homem circunciso, porque entre nós isso seria uma grande desonra. Que Deus deu uma ordem clara, para você não se misturar, você está me entendendo? Com outros povos. O povo escolhido por Deus na terra foi Israel. Se você botar para os dias de hoje, tá? Os crentes, os servos do Senhor Jesus, não podem se envolver com pessoas do mundo. Lá na frente ele vai falar também dos gibeonitas, que eles fizeram uma armação, é mais ou menos parecido com isso aqui, uma armação para se achegar ao povo de Deus, mas não para ajudar o povo de Deus. Não para que o povo de Deus o ajude, e sim para corromper o povo de Deus, porque Satanás estava por trás dos heveus aqui e atrás de gibeonitas na outra passagem.
Não vos daremos permissão, senão com uma condição: deveis tornar-vos como vós e circuncidar-se a todos os vossos machos. Ele está fazendo ao contrário. Olha só, o homem estuprou uma das filhas de Jacó, que é Diná, de Israel, né? Então ele propôs a Jacó o seguinte: olha, vou te dar dinheiro, vou te dar terra, a gente se alia a nós. Aqui os filhos estão querendo fazer o contrário. Falou assim: já que vai ser assim, já estuprou e teu filho se apaixonou pela minha irmã, então vocês que têm que ser como nós. Presta atenção nisso. Sendo assim, vós daremos a nossas filhas e tomaremos as vossas para vós, permanecemos conosco e formaremos um só povo. Porém, se não ouvirdes acerca da circuncisão, tomaremos a nossa filha e partiremos. Contudo, suas palavras agradaram a Ramó e Siquém, filho de Ramó. O jovem não demorou em fazer tudo de acordo com o que for orientado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. Ora, ele era mais considerado de toda a família. Ramó e seu filho Siquém foram à porta da cidade e anunciaram assim aos homens da sua cidade: esses homens estão bem intencionados, que permaneçam convosco na terra, que eles andem e comercializem livremente. Toda a nossa terra está, portanto, aberta para essas pessoas. Tomaremos suas filhas como esposas e nos daremos nossas filhas. Todavia, esses homens não consentirão em ficar conosco, a fim de formarmos um só povo, senão com uma condição: todos os machos deverão ser circuncidados, com eles próprios são. Compreender que todos os seus rebanhos, todos os seus outros animais e todos os seus bens passarão a ser nossos. Consentimos, pois, a fim que permaneçam conosco. Ramó e seu filho Siquém foram atendidos por toda a população que ouvia a porta da cidade, e todos os machos se fizeram circuncidar. Houve um plebiscito ali. Você está me entendendo? Então o que valeu não foi o que Jacó falou, foi a mentira dos filhos. Entendeu? O acordo seria o seguinte, já que aconteceu. Eles fechariam um negócio, por isso que eles anunciaram publicamente para a população, com o povo deles, tá? Os heveus. Olha, Israel vai circular livremente na nossa terra, ele vai poder casar com as nossas filhas, a gente vai poder casar com as filhas dele. Aqui eles fizeram o contrário, os filhos. Eles estavam dizendo para ele se circuncidar, seguir a lei da Torá, entendeu? Aí tá aqui, ó. Ora, no terceiro dia, quando eles convalesciam no ato da circuncisão, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, os seus homens, e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Uma atitude bárbara e covarde. Mataram os filhos da espada Ramó, seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Chegaram então os outros filhos de Jacó, passando pelos corpos, saquearam toda a cidade, pois ali sua irmã havia sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois, do jumento e de tudo que havia de valor na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças, saquearam todos os bens, tudo que havia na sua casa. Então Jacó repreendeu a Simeão e Levi, disse: vós me arruinaste, tornando-me odioso entre todos os povos dessa região, os cananeus e os ferezeus. Somos poucos, e se eles reunirem suas forças, eles nos atacarem, eu e minha família seremos exterminados. Entretanto, eles replicaram: é certo, então, que alguém trate nossa irmã como uma prostituta qualquer? Meu irmão, deixa eu voltar aqui, como eu te falei, no versículo 1. Certa vez, Diná, a filha que lhe havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Eu coloquei como esse título uma frase que minha mãe e muitas mães falaram para nós, tá? Você não é igual a todo mundo. E essa frase, ela é usada para o bem e para o mal. Aqui Diná foi visitar outras jovens da terra, apesar de uma ordem expressa vindo de Deus, dizendo para você não ir. Isso aqui equivale a uma jovem de igreja querer ir num baile funk. Não tá me entendendo, irmão? Eu vou dar um pulo no baile funk para ver como é que é. Tem um vídeo antigo que circulava assim, nos primórdios do Facebook, de um grupo de pessoas de igreja que iam na Marquês de Sapucaí, na concentração, onde as pessoas estavam entrando fantasiadas já, com cerveja na mão, e ali pregando a palavra de Deus e as pessoas passando direto. Meus amados irmãos, olha só, quando você for fazer um serviço de evangelização, seja individual ou coletivo, ore ao Senhor, porque eu li todo o capítulo 34 dessa confusão danada aqui, por causa de uma simples desobediência de Diná. Mas o desenrolar dessa história, você não vê nenhum momento
nem Jacó, nem Siquém. Não, Siquém ele viu, ele não ia fazer isso mesmo. Mas os filhos Levi, Simeão, não oraram ao Senhor. Eles desobedeceram uma ordem e não voltaram atrás conforme o Apocalipse, o conselho que está no Apocalipse, as cartas da igreja da Ásia. Então eles foram fazer a base de mentira, entendeu? Eles mentiram para os heveus, porque é o seguinte, o homem chegou lá e estuprou a Diná. A Diná não era para ter saído. Olha como é que um abismo chama outro abismo. Só que o homem se apaixonou. Ele podia estuprar a filha e ficar por isso mesmo. Mas não, ele se apaixonou e ele quis como esposa. Entendeu? Porque ele sabia que não podia, né? Não havia fornicação. Fornicação era pecado gravíssimo nessa época, meus amados irmãos. Então eles queriam, então eles fizeram um trato, olha só, vou te dar dinheiro, vou te dar um monte de coisa, tá? Vocês vão poder, ou seja, se misturar, desobedecendo mais uma ordem de Deus, porque o povo hebreu, aqui é Jacó, que lá na frente tem um nome mudado para Israel, que são representantes. Quando você ouvir falar Israel na Bíblia, são povo de Deus, que acredita e segue as palavras de Deus. Tá? Os crentes hoje, vamos dizer assim. Então isso aqui é atitude tipo de crente mesmo, que não são servos, porque tem um crente que crê em Jesus, que vai na igreja evangélica, e tem um servo do Senhor. O servo do Senhor, ele obedece a palavra. O crente só ouve. Entendeu? O servo pratica. Ouve e pratica. Então, meus amados irmãos, olha só, desobedeceu uma ordem direta. E a mulher o que na Bíblia? A mulher é uma igreja. É uma igreja, aqui está falando uma igreja, que foi visitar outras igrejas, com outras doutrinas. Você está me entendendo? E acabou que ela foi violentada. Ou seja, ela teve a sua integridade, a sua virgindade comprometida, rompida. Entendeu? E aí, quem fez isso foi o quê? Foi os mundanos. O que coloca o mundo dentro da igreja. Aí quis fazer uma aliança com essa igreja. Isso aconteceu muito, meus amados irmãos. Por isso que eu afirmo que 98% das igrejas evangélicas tem uma, 2, 3 ou 10 coisas lá que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então Deus, como eu falei, Malaquias 3,6, ele diz, eu sou o Senhor e não mudo. É o ser humano que vai mudando. Mas até para essa mudança, de você chegar a desobedecer as leis pétreas dele, existe o conselho para você voltar da onde você caiu. O problema é que a arrogância do ser humano, a mentira do ser humano, o olho grande do ser humano, não permite ele voltar atrás. Não está me entendendo, meus amados irmãos? Então essa substituição espiritual, você vai ver. Assim, né? Falando sobre igreja. Mas vamos botar na nossa prática, na nossa vida mesmo. Você cria um filho com os valores cristãos, com valores bíblicos. Aí vem uma praga dessa aí e leva teu filho para a perdição. Aí todo aquele trabalho, toda aquela conversa que você teve, aquela educação, aqueles bons valores, vão embora em segundos. Aconteceu um negócio muito grave aqui, na madrugada de domingo, já na madrugada de segunda, né? 3 jovens, tá? Sofreram um acidente terrível aí. Agora a história é um mistério só. Eu acompanhei mais ou menos o que aconteceu. Por quê? Porque um dos jovens, ele tem uma loja, ele mora na minha rua. O que aconteceu, meus amados irmãos? Tem várias versões, tá? Eu vi vídeos, essas coisas assim. Uma versão diz que eles estavam voltando do Baile da Mangueirinha, mas o comunicado oficial do 15º Batalhão diz que foi encontrado um simulacro de pistola, uma pistola de verdade calibre 380 com 9 munições e 3 celulares. Um veio a óbito no próprio viaduto aqui do Centenário, né, do Duque de Caxias. O outro morreu no hospital e o outro está em estado grave, está entre a vida e a morte, já teve 2 paradas cardíacas. Esse que está no hospital, meus amados irmãos, esse eu conhecia e há muito tempo. Ele tem uma loja de conserto de celular. Esse rapaz, ele me ajudou muito. Uma vez eu tinha uma placa-mãe muito antiga, com um processador muito antigo, de 12 anos atrás, e eu não conseguia mais encontrar o cooler, né, que é aquele ventiladorzinho que refrigera o processador.
Sem o cooler, ou com o cooler com defeito, a máquina fica travando toda hora, fica congelando. Por quê? Porque o dispositivo eles botam um dispositivo para congelar, para você desligar a máquina, ao invés de, como era antigamente, você usando ela, esquentando até queimar o processador. Então tem esse dispositivo de segurança, vamos dizer assim. Então esse rapaz, ele não me cobrou nada. Ele arrumou umas presilhas de um cooler antigo ali e consertou. Não tem nem 2 meses que esse rapaz consertou a tela do meu celular, que caiu e quebrou. Fazendo obra lá em cima, ele caiu, pá, quebrou, ele consertou. Cobrou um preço abaixo do mercado e fez um excelente serviço, entendeu? Então eu sempre falava com ele conserta a placa-mãe, entendeu? Conserta notebook, essas coisas assim. E ele comprou uma moto, que essa moto apareceu nessa filmagem. Não sei, acho que era dele, né? Uma Saara. Eu até perguntei pra ele, pô, essa moto é boa? Porque ela me lembra muito uma Teneré que eu tinha, 250, então. Em suma, é um rapaz, gente boa, tranquilo, entendeu? Mas o que que acontece? Eles foram pro baile da Mangueirinha, junto com mais dois. Mangueirinha é uma favela que tem no outro bairro aqui, né? Aqui no bairro vizinho. E eles estavam voltando. Parece, uma das histórias disse que tinha um caminhão de frete e diz que o motorista do caminhão, foi o relato do motorista do caminhão, ele olhou pelo retrovisor, viu 3 numa moto, nessa moto, inclusive esse rapaz, e com uma pistola na mão. Então diz que o homem jogou, não era caminhão grande não, era esses caminhão pequeno, de frete pequeno, né? Jogou o caminhão em cima da moto, o caminhão tombou, ele saiu de lá sem ferimento, sem nada, mas os garotos ficaram estirados lá. Aí teve aquela polêmica, um falando que é bandido, outro não é, e não sei o que. Eu só sei, meus amados irmãos, que a gente não conhece a vida das pessoas. Mas só que tem o seguinte, independente deles for isso ou não, eu não estou aqui para julgar ninguém não, irmão. Eu estou aqui para alertar vocês, meus amados irmãos, que o diabo não está brincando. Eu nunca concordei com uma letra de um funk que fez sucesso nos anos 90, que fala assim, você deve ter escutado esse funk, então assim, ó, era só mais um Silva que a estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família. Vocês já escutaram esse lixo alguma vez? Olha só, meus amados irmãos, como é que é? Eu sou pela lógica. Ele era funkeiro, a música fala que aconteceu alguma coisa com ele aí, mataram ele. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Olha só. O cara vai pro baile funk, então deixa a mulher com o filho dentro de casa. Isso é pai de família onde, meus amados irmãos? Aonde é que você é pai de família? Onde é que baile funk é lugar de pai de família? Que tem uns aqui perto de casa, aqui na Vila Operária. Aí tem sábado de manhã que eu acordo muito cedo, tá, irmão? Acordo 5, 4h30, 5 horas da manhã. Oro, vou lá, lavo minha louça, arrumo a cozinha, tudo bonitinho, espero a padaria abrir, vou lá comprar pão. Eu começo a trabalhar muito cedo. Entendeu? Então, às vezes a padaria abre 6 horas, 10 para as 5, aí eu desço. Muitas vezes sábado, meninas de 12 anos, 13 anos, até de 10 anos aqui com roupas curtas, completamente drogadas e bêbadas, meus amados irmãos, falando palavrão, porque vinda do baile funk. Eles ficam até de manhã. Cadê os pais dessas crianças, meus amados irmãos? Cadê o pai dessas dinás, igual aqui, de Gênesis 34? Então, meus amados irmãos, pelo sim, pelo não, quando eu estou falando aqui, eu estou dando testemunho do que eu vejo do rapaz, que ele mora na minha rua. Eu nunca imaginei que sequer ele andava com pessoas que tinham arma. Aí outros falam assim, não, é que ele andava com uma réplica da arma porque as mulheres gostam. Que tipo de mulher que gosta de um homem que anda, seja com réplica ou não, armado, meus amados irmãos? Isso é mulher para você botar na sua vida, meus amados irmãos? Ai, Ricardo, você está julgando. Não estou julgando não. Eu estou falando que é o seguinte, que a gente é movido por um parâmetro moral. Isso aí é coisa de Satanás. Tanto que eles estavam todos sem capacete, vindo de um baile. Isso aconteceu umas 4h30 ou 5 horas da manhã, esse acidente, né? Então no caixão. E o outro ainda é vida e a morte. Se isso fosse coisa boa, baile fosse coisa boa, teria acontecido isso, meus amados irmãos? Você está me entendendo? Então, quando meu filho nunca quis saber desse negócio de cerveja, de cigarro, de ir pra baile, de nada, nem soltar pipa, graças a Deus, porque eu criei assim, mas eu não criei de uma maneira repressiva, meus amados irmãos. Eu não sou um pai violento que bate, de vez em quando, às vezes a gente tem que bater, a gente tem que descer a mão, porque a palavra de Deus diz que vai corrigir seu filho com vara, mas eu sou uma pessoa do diálogo e da lógica.
E eu mostro o exemplo, isso aí é mais um exemplo. Ele ficou em choque, por quê? Porque ele também conserta notebook e celular. Essa parte eu estou dando para ele, que eu fico mais na parte das financeiras. Então tem muito cliente meu, que quando o equipamento deles dá defeito lá, ele fala, pô Ricardo, quanto tu cobra isso, isso e aquilo? Eu falei assim, ó, o meu filho, aí o meu filho até me pergunta, pai, quanto eu cobro? Eu falei assim, cara, olha só, cobra, mas cobra um pouco abaixo do mercado. Porque para você fazer a sua carteira de cliente e lá na frente você não depender dos meus clientes, entendeu? Então ele ficou chocado porque ele ia lá pegar muito cabo ali, né? Testar equipamento ali na loja que o rapaz tem, esse rapaz que eu tô falando que está no hospital, ele tem uma loja assim, com os equipamentos para isso. Entendeu? Então ele ficou em choque. Mas eu nunca precisei assim bater no meu filho. Meu filho já teve os problemas dele da adolescência, está com 22 anos agora. E eu sempre falei a vantagem. Então ele mudou, inclusive politicamente. Entendeu? Então, esse é o papel do pai. Não ser um repressor. Não ser um religioso repressor. Mas uma pessoa que conversa pela lógica. Eu tô falando, e eu falei ontem para ele, o diabo não está brincando, meus amados irmãos. Isso aí não é lugar para pessoas normais, para pessoas que querem ser salvas. Baile funk é coisa do diabo, meus amados irmãos. Até quando? Vocês não vão perceber isso, meus amados irmãos. Esses meninos que morreram, que ficam de moto aqui toda hora, incomodando os outros. Tem pessoas idosas, tem animais, cachorros e gatos, que se assustam. Pessoas que ficam andando com moto, empinando moto. Meus amados irmãos, eu vou morrer sem entender isso. Qual é a intenção de uma pessoa pegar uma moto, que às vezes custa 40 mil, 30 e poucos mil, ficar empinando, com risco de cair e arrebentar a moto? Qualquer queda de moto agora, meus amados irmãos, é quase 3 mil, 4 mil reais de coisa. E se entortar a barra da direção lá é mais caro ainda. As peças originais. Eles querem o quê? Impressionar a garota? Que tipo de garota que vai se impressionar com um miquinho amestrado empinando moto? Eles querem o quê? Que algum olheiro de Hollywood, algum agente de dublê chame ele para fazer filme de ação? Eles se sentem num filme de ação? Da onde veio isso, irmão? Eu sempre gosto de questionar as origens. Da onde veio esse negócio de ficar soltando fogos, de ficar soltando cabeça de nego, assustando os outros? Uma vez eu li uma reportagem, há muito tempo atrás, que um traficante aí fez a festa de aniversário do filho dele de 6 anos, né? Aí fez aquela festança, tava todo mundo se divertindo. Aí um garoto de 16 anos da favela, o menino tava brincando na calçada ali, né, do evento. Nessa época tinha esse negócio de, que agora é, mas antigamente tinha um negócio que ele botava na moto, que a pessoa acelerava e ficava pá, pá, e o barulho era igualzinho um disparo de 38. Então o menino tava brincando ali na calçada, o filho do traficante, o garoto passou, pá, pá, pá. O garoto se assustou, pensando que era tiro. Quando foi correr para dentro de casa, ele tropeçou na calçada, bateu com a cara no portão. Só que ele não se machucou não, o menino, assim, ele não morreu não, né? Mas ele se machucou feio, ele bateu com a cara aqui, teve que dar ponto no nariz. O traficante foi lá, quis saber quem fez isso, o garoto de 18 anos fazendo esse negócio na moto. Foi lá e matou o garoto. Não tá me entendendo, meus amados irmãos? O traficante tem poder, porque a gente não vai fazer isso. Mas, cara, se você tem um filho que faz isso, oriente seu filho. Isso aí, todo mundo chama ele de idiota, de babaca. A pessoa tem necessidade, a pessoa que solta fogos, a pessoa que solta fogos, na minha opinião, é uma besta quadrada. Porque eles não sabem nem a origem disso aí. Isso é mais uma origem pagão. É a mesma coisa de usar tatuagem. Deus fala para não marcar o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. E esse costume era costume dos pagãos, meus amados irmãos. Aí faz tatuagem por quê? Não sabe de onde vem esse costume. Vocês ficam copiando para querer ficar na moda. Meus irmãos, você não é igual a todo mundo. Olha o título do vídeo aí. E por você não ser igual a todo mundo, qual é a vantagem, Ricardo? Olha aqui, eu botei um negócio aqui no Facebook. Em Los Angeles, casa de família católica, presta atenção nisso, escapa misteriosamente dos incêndios. Pai diz que jogou água benta dias antes no local. Olha só. Taylor Marshall, renomado apologista católico dos Estados Unidos, compartilhou um testemunho impressionante vindo de Altadena, Califórnia, uma região que recentemente enfrentou devastadores incêndios. No meio do caos da destruição, uma casa de família católica permaneceu intacta, mesmo com fogo avançando ao seu redor.
O chefe de família acredita firmemente que essa proteção foi fruto da aspersão de água benta feito durante a celebração da Epifania. Vou tentar mostrar a coisa aqui, ó. Olha só. Tudo destruído em volta e a casa lá com teto vermelho, ó, inteirinho. Eu não vou aqui entrar nessa questão, negócio de igreja católica, não. Porque uma coisa parecida também numa igreja, naquele tsunami que teve na Indonésia, tá? Que destruiu todo ao redor, a igreja ficou em pé. Mas, irmãos, isso aqui é mais uma prova. Olha só, o homem, o Senhor vai tocar no coração dele. Isso mostra que Deus ele não vai salvar uma denominação. Como eu falei, o Luiz de Moema tinha cantado a pedra na época. Muita gente vai ser salva, muita gente católica, tá, meus amados? E muita gente evangélica vai pro inferno. Porque esse negócio de divisão, tá? Isso aí, quem divide é Satanás. Mas os crentes mesmo fazem divisão. É católico, eu sei o que, eu sou evangélico. Não, não é assim não, meus irmãos, porque Deus ele sonda o coração. Lembre-se, hoje em dia foi evangélicos que mataram e matam até hoje Jesus Cristo. Ou foi os romanos que matou Jesus Cristo? Entendeu? Quem é que entregou Jesus Cristo? Foi um romano? Foi um samaritano? Não, foi um judeu. Judas Iscariote. Anás e Caifás, que mandaram. Anás e Caifás deu uma de Alexandre de Moraes na época com Jesus. Eles eram ali o inquiridor, né? Mandou falso testemunho, mentira. Jesus foi condenado com mentiras e falso testemunho. Mas quem era Anás e Caifás? Chefes do Sinédrio, que é a sede da igreja católica, a igreja evangélica da época. Aí, cara, tá falando mal dos evangélicos passando a mão pro católico? Não. Eu tô falando que Deus, ele sonda corações, meus amados irmãos. Os corações. Esse homem é um bom homem, mas é católico. Eu conheço muita gente católico que é bom, gente boa, entendeu? É de Cristo. Então Cristo ele vai considerar isso, as suas boas ações. A balança que ele vai usar não vai ser a balança que você estava na igreja católica, que você estava na igreja evangélica, não, meus amados irmãos. É a balança do seu coração, das suas boas e mais ações. Mas eu estou falando isso que como você não é igual aos outros, você também vai ser protegido. Que história é essa também de você estar com medo aí de Pix, de Dex, de terceira guerra mundial, de bomba, de água contaminada? Que negócio é esse, meu camarada? Uma das casas de Los Angeles que foi... Outra coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? As árvores estavam de pé. Isso não foi desastre ambiental, não. Isso é arma direcionada. Eu não posso afirmar, tá? Mas se eu fosse apostar, tem um dedinho da HARP aí. E esse evento é a mesma coisa que aconteceu um pouco antes de Bolsonaro assumir. Mas só que o Bolsonaro sabe o que foi? Vocês vão se lembrar disso. Foi aquela mancha de óleo em todo o litoral brasileiro. Vingança do sistema. Quando vai entrar um governante que vai expor ele e vai arregaçar com eles. O que aconteceu logo em seguida? Já estavam começando essa pecha mundial de falar que Bolsonaro era contra o meio ambiente. Foi Bolsonaro que jogou o óleo? Entendeu? Deu um prejuízo danado isso aí, meus amados. Poluiu um monte de praia aí. E você não se lembra o que aconteceu uma semana depois, não? Mais de 2 milhões de pessoas do Bolsa Família cancelaram o benefício. Porque sabia que Bolsonaro ia correr atrás. Então por que fizeram isso? Quem não deve não teme, né? Então com o Trump foi a mesma coisa. Só que um dos caras lá que fez o super-homem lá, ele deu uma entrevista há pouco tempo agradecendo a Satanás. A casa dele tá... Não sobrou nada. Na Califórnia também, Los Angeles. Não sobrou nada da casa dele. Meus amados irmãos, os tempos estão tão abreviados que tu não tem muito tempo para você se arrepender, não. Entendeu? Ainda mais você que conhece a verdade. Fica mesmo. Meus amados irmãos, eu estou falando para vocês. Eu estou falando. Ontem eu estava trabalhando aqui até hoje. Eu estou orando por esse rapaz. Eu estou até fazendo pergunta ali à minha irmã, que conhece a família dele melhor, né? Um dia, se eu pudesse, que ele sobreviva e que ele esteja consciente para poder fazer uma visita e falar de Cristo para ele, aproveitar essa amizade que eu tinha com ele e falar para ele, em nome de Jesus, não faça isso, não ande com essas pessoas, não pratique essas coisas, porque, meus amados irmãos, isso é coisa do diabo. O diabo já é
condenado. Eles não têm nada a oferecer a não ser um tormento eterno no lago de fogo e enxofre. É isso que o diabo tem só para oferecer. Ah não, Ricardo, mas ele me dá dinheiro. Meus amados irmãos, mesmo com dinheiro enjoa. Eu tô falando isso que eu já tive muito, querido. Eu tive muito dinheiro, não fui rico não, mas eu tive. Eu andei nesse restaurante aí, é tudo artificial, irmão. Televisão enjoa, irmão. Carro enjoa, ainda mais quando tem uma bíblia, né, um carnê desse tamanho. Se tu botar na mala, o carro afunda, de tão pesado que é o carnê. Isso enjoa, meus amados. É por isso que tem muito BA aí, a pessoa paga as 8 primeiras prestações, enjoa do carro e vê o peso que tem que pagar, aí tem que pagar mais 5 anos de sair. Aí fica arrumando esquemas aí com a seguradora para dar um fim no carro. Por quê? Porque enjoa. Mulher, tu vai para a mulher para aparência, a mulher fica velha, irmão. Irmão, a mulher fica pelancuda, fica enrugada. Não vá para a aparência, meus irmãos. Não faça isso da vida de vocês. Eu tô orando para esse rapaz, porque aqui também tem uma menina que está internada, minha vizinha mora em frente à minha casa, eu vi essa menina crescer. Deu um problema aí, negócio de diabetes, ainda nova. Ficou muito ruim, já está 2 meses internada, agora está melhorando em nome de Jesus. Por quê? Porque foi naquele dia que o juízo passou aqui. A minha esposa, ela me contou, os irmãos sabem aqui que a minha esposa também tem um surto de diabetes. Ela foi logo, assim, a minha esposa já está, ela deu problema no braço dela, ela ficou chorando porque achou que ia perder o braço. Eu dei uns gritos nela mesmo, tá, meus amados irmãos? Eu falei assim, olha só, é a hora de você mostrar a sua fé, criatura. Que ela falou, eu vou perder meu braço. Eu falei assim, Deus não tirou daquele inferno para você perder teu braço, não. E agora o braço dela tá normal. E olha que ela nem começou a fazer a fisioterapia, hein? O braço dela já tá normal, porque eu já sabia, meus amados irmãos. Porque Deus, ele não vai fazer isso. Eu não sigo um Deus sádico. Mas sabe o que ela me falou? Eu perguntava pra ela, que eu tô curioso, cara, você não viu os gritos da minha irmã, não? A minha irmã arrumou um escândalo lá, que aquilo é uma bagunça, que aquilo tava um inferno, 2 pessoas morreram ali. Sabe o que ela falou? Que ela tava vendo tudo, esses 3 dias que ela ficou lá, ela tava vendo tudo colorido. As pessoas de branco, tudo assim colorido, um silêncio, sabe? Por isso que quando ela foi transferida da vermelha para amarela, ela tava com a aparência tranquila. Eu até falando, dopar a minha esposa. Mas o que aconteceu? O irmão dela mais velho, deu um negócio de AVC nele, ele foi levado para a mesma unidade dela e ela foi lá visitá-lo. Ela falou assim, porque Deus permitiu que você fosse lá para você ver o inferno que você foi e ver como Deus foi bondoso com você. Me lembra muito o que ele fez com os exércitos da Síria lá, Eliseu, né, em Geazi. Abra os olhos do moço para que ele veja, porque uma das coisas que Deus usa mais hoje em dia, meus amados irmãos, é cegar tanto a pessoa que vai vir te fazer mal, como você diante do mal. Essa foto que eu estou mostrando aqui, da casa do homem, intacta e tudo em volta destruído, é exatamente o que Deus vai fazer com teus servos. Entendeu? Com os servos dele. Então por que você está temendo? Porque se Deus vier uma destruição, se Deus... A vontade de Deus vai ser, a sua casa vai ficar em pé porque você me serve e ela vai ficar igual essa aqui da foto. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? O diabo é um derrotado. Sai fora deles. Oriente seus filhos. Volte para o Senhor. O tempo está curto e vai acontecer coisas piores. Tá bom? Qualquer coisa deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.